só parecia coisa ruim na vida do James. Um menino tão bom, mas tão bom. O James descobriu que essa menina estava sacaneando ele na hora do intervalo. Foi a primeira vez que eu vi o James desequilibrado. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu senti uma... Eu tava chorando desde cedo. Parece que algo me avisava que ele não ia ser meu para sempre. Salve, salve! Meu nome é Renato Neto, sou fotógrafo, videomaker, tenho vida fora da depressão e tô na envelhecência. Nesse canal eu me proponho a falar sobre fotografia, vídeo, depressão, velhice e outras coisas. Se você gostar do vídeo, já sabe, né? Deixa seu like e assina o canal caso ainda não esteja inscrito ou inscrita. O vídeo de hoje é a continuação de um bate-papo que eu tive com Leia Arruda, que teve sua vida um pouco transformada com certas situações. Bora lá. Meu nome é Leia, sou a Leia Arruda, mãe de 4 filhos. Jonathan Wendell, de 29 anos, Jennifer Sabrina, de 28, James Washington, que eu precisei devolver para Deus, e Luan Rafael, de 11 anos. Então eu vou entrar no assunto com você do relacionamento. Tá. Ele já teve outros relacionamentos. Ele teve uma namoradinha que ele ficou com ela 1 ano e 7 meses. Na época ele estava com 16, ela tinha uns 13 anos. Mas ele era um excelente namorado, porque era uma menina assim que a mãe não cuidava. Então ele pedia pra mim e eu dava. Qual que era o meu combinado com ele? Você não precisa trabalhar, vai estudar. E quando nós estava mexendo aqui na casa também, ele descia material, fazia contra vontade, xingando, mas fazia. É que ele gostava de bater boca. O James era aquela, sabe o controverso? Sim, sim. Ele tinha, mesmo fazendo. Às vezes ele estava lavando a louça e falava pra mim assim, eu não vou lavar, não vou lavar. Eu quero ver eu lavar. Se eu lavar essa louça, eu não me chamo James. Eu pensava que não, tinha lavado tudo. Ele gostava de debater, entendeu? Sim. Debater. Tudo com ele era difícil por causa disso, porque ele tirava a minha paciência e fazia eu xingar ele. Em um relacionamento, ele se jogava, sabe? Aí eles namoraram 1 ano e 7 meses e terminou tão assim. É por isso que eu me espantei dessa última vez, porque terminou de uma forma tão bacana. O James descobriu que essa menina estava sacaneando ele na hora do intervalo. Por mais que a gente brigasse, a gente era muito amigo. O James sabia da minha vida, tudo da minha vida. Eu contava da minha vida pra ele, ele contava da vida dele pra mim. E aí ele chegou em mim e falou assim, mãe, tem uma amiga da que ela me mandou uma mensagem falando que ela tá ficando com os meninos na hora do intervalo. A gente tem que ter certeza. Tenha certeza, depois toma uma atitude. E falou, então, ela falou que amanhã ela vai mandar foto. Como você foi na casa dela pedir ele namoro pra mãe dela, vai na mãe dela e conta o que aconteceu. No dia seguinte, com as fotos em mãos, ele pegou e ligou pra ela, falou que precisava conversar. Aí ele foi pra casa dela e a mãe dela tava lá. E tô terminando, porque não tá sendo correta comigo. A mãe dela, como assim? Porque eles iam casar, ia morar aqui. Aí a mãe dela, não, como assim? Aí ele pegou e mostrou. Então é por isso que eu tô terminando com você. Aí ela ficou quieta, não falou mais nada. E ele seguiu em frente. Depois ficou com mais outra menina, também não foi muito adiante, que parece que só parecia coisa ruim na vida do James. Um menino tão bom, mas tão bom. Aí chegou essa infeliz. Na época ele estava sofrendo por causa de uma menina da igreja, e essa menina tinha namorado, e essa menina era uma amiga minha. Aí ele falou assim, Deus falou que vai me dar ela. Deus usou uma irmã lá para falar que ia dar a menina pra ele. Falei, James, Deus não destrói um relacionamento pra começar outro. Para com isso, não alimenta isso. Não alimenta. Porque ele era amigo do namorado da moça. Eu, James, olha, isso é feio. Primeiro, você é um cristão. Como que você vai cobiçar a namorada do seu amigo? E a menina nem valia tudo isso. Eu tô sendo sincera. Ela ficava conversando com ele nas madrugadas, tendo um relacionamento. Então, o que você tira disso? O James ficou sofrendo por essa menina, sofreu, mas sofreu. Foi a primeira vez que eu vi o James desequilibrado. Ele repetia continuamente, não, é só um tempo. Questão de tempo, ela vai ser minha. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele cismou com a menina. Aí ele tava sofrendo por causa dela, apareceu na igreja um lobo mau, vestido de cordeirinho, e começou a adular ele e dar o ombro para ele chorar e chavecando ele, dizendo que para ele parar com isso, porque o pai dela morava nos Estados Unidos, que era para ele focar no que ele queria, porque de repente eles podiam fazer uma viagem para os Estados Unidos. O James sempre foi louco.
para viajar para fora do Brasil. Ela pegou ele no ponto fraco. No início, eu até apoiei, porque eu tava com medo da relação dele com essa menina. Por mais que eu falasse pra ele que não adiantava, ele falava pra mim, sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você gosta de minar meus sonhos. Tudo que vai dar certo pra mim, você gosta de cortar. Ele via dessa forma, ele me via dessa forma. Quando eu tentava trazer ele pra realidade, ele me via como inimiga. Eu tinha que concordar, entendeu? Pra poder ter ele como amigo. Aí, graças a Deus, ele foi desfocando dessa menina, mas focou nessa infeliz. Aí essa menina foi levando ele no bico e ele foi se apegando nela. Aí começou a mudar o estilo dele de andar. Ele gostava de usar o cabelo daquele jeito, ele começou a cortar o cabelo. Chegou um ponto dele raspar a cabeça, quando ele já começou a ficar num estágio mais avançado. E ele amava o cabelo dele. Pensa no menino, moreno, do cabelo liso, ele jogava pra trás e o cabelo voltava. Então ela começou a iludir ele. Aí vamos marcar casamento. Eu falei, gente, mas já? Porque pra que esperar? Porque não sei o quê. Porque eles iam para os Estados Unidos. Ela encheu a cabeça do James. Vamos marcar buffet. Aí eu peguei e falei, isso não é verdade, né? Acho que não vai. Quando foi um dia, ele parou com o carro da sogra aqui no portão para me buscar para levar para ver o buffet. Que bom, né? Pelo menos ele me incluiu. Porque a nossa relação era tão conturbada, né? Eu não podia trazer ele para a realidade. Pra você ter uma ideia, se eu falasse para ele assim, James, vai tomar um banho, filho, você tá suado. Pra quê? Você só sabe me pôr para baixo. Você só sabe me humilhar. Ele me via como inimiga. Fui conhecer o buffet, aí eu vi eles escolhendo um monte de coisa. James, pé no chão. Você começou a trabalhar no Burger King agora. Põe o pé no chão, meu filho. Isso vai dar em torno de 50 mil. Ele, mãe, mas é parcelado. O padrinho vai dar não sei quanto, a madrinha vai dar... Ela escolheu 16 padrinhos. Casamento do ano, casamento de artista, com drone. Meu Deus, James, põe o pé no chão. Nossa, mas nem no meu momento mais feliz você me apoia. Eu falei, não, meu filho, não é isso não. Deixa quieto. Faz do seu jeito. E eu querendo trazer isso pra realidade, mas não tinha jeito. Então tava lá. Começaram a pagar o buffet. Aí ela cismou. Antes da gente ir para os Estados Unidos, eu queria conhecer Natal. Vamos para Natal? Quer ir? Vamos. O bestão vai lá e assina passagem aérea, estadia, uma semana de hotel, carro de aluguel, coisas que você, uma pessoa adulta, quando você vai viajar, você se programa bem antes, mesmo que você tenha. Vai o James pagar as passagens, mergulhou no buffet e não demorou muito, foi mandado embora do Burger King. Porque começou a ter crise de ansiedade, porque discutia com ela, ele foi morar lá na casa dela. Porque ele era um cara evangélico. Aí, nessa época, ele queria viver certinho. E ela não queria. Ela queria que ele bebesse junto com ela, ele não queria beber. Só que ela era uma pessoa vulgar quando bebia. Aí sentava no colo dos homens, subia em cima de mesa, dançava funk até o chão. E isso deixava ele triste. Então ele começou a ficar nervoso. No começo eu achei que era frescura. Só que depois o meu irmão acompanhou ele numa passagem ao pronto-socorro e realmente o médico falou pro meu irmão que ele estava com a pressão alterada. E ele passou a tomar remédio para pressão. Um rapaz de 19 anos. E passou a tomar um remedinho para ansiedade. Esses remédios, você sabe, não pode misturar com álcool, né? E aí ela ficava, bebe só um golinho. Eu vou fazer um combo para você. E isso me entristecia. Isso foi até 1º de novembro. As discussões deles estavam abafadas por lá. Eu não estava tendo acesso. Ele não deixava eu saber. Ele estava morando com ela, mas é bem interessante que eu te fale isso. O James, ele batia muito de frente comigo. E toda vez que eu precisava dele, ele estava na casa da pastora. Tava lavando o carro pra pastora, tava lavando louça pra pastora, tava limpando a igreja pra pastora. E um dia nós discutimos aqui em casa. Eu cheguei da rua com a mochila pesada, 2 sacolas. Eu liguei pra ele da esquina, ele tava na casa da pastora. Deixa eu falar com a pastora. Aí ela, irmã Leia, tudo bem? Eu falei, vem cá, por que toda hora o James tá enfiado aí? Você, como pastora, você não podia orientar ele, ajudar a mãe dele? Porque o ministério começa dentro de casa. Eu falei pra ele. Eu sei que teve um dia que nós discutimos aqui, e ele não queria obedecer minhas regras. Aí eu peguei e falei assim, se não tá bom pra você, se não tá satisfeito com as minhas regras, minha casa, minhas regras. Porque ele não trabalhava pra contribuir. O que ele pegava com os bicos dele, ele dava pra namorada. Se você não tá satisfeito, vai pra casa da sua pastora. Aí liguei pra pastora e falei o seguinte, tô te mandando o James. Estou te mandando o James, mandei ele pra casa da pastora. Porque já que ele não sai daí, que ele faz serviço pra você, então ele que mora aí. Aí ela aceitou. Só que não demorou muito, começou a surgir problema. Foi quando ele foi pra casa da sujeita e começou todos os problemas de saúde dele lá. E aí, quando chegou no dia 1º de novembro, eu não estava em São Paulo, eu estava em Rio Claro e acordei com uma carta
no WhatsApp, uma carta, um texto enorme. Olha, sinto muito, sogra, não vai dar mais para continuar com o James, a gente vai dar um tempo, porque ele tá me dando muito trabalho, ele tá sendo agressivo comigo. Opa, agressivo? O James nunca bateu, nem trata de nos matava? Falei, não. Não. Quando eu chegar em casa, eu converso com ele. Por enquanto, você não fale nada com ele, deixa ele quieto. Mais tarde, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha socorrido ele. Só eu não ia te contar, não, mas como você foi meia grossa comigo, eu queria te poupar. Ontem, quem socorreu seu filho foi eu. Porque ele tentou se matar, ele tomou todos os seus remédios. Falei, mas aonde ele estava? Na sua casa. Eu falei, como que ele estava na minha casa se minha casa tá trancada? Ela falou, ele estourou a porta e entrou. Por quê? Porque ela estava numa festa, ela deu bafão, ela sentou no colo de todo mundo. Quando ele foi questionar, ela catou ele como se ele fosse um cachorro, chamou um Uber e falou, leva ele daqui. Eu imagino ele chegando numa casa vazia, com a cabeça do jeito que ele estava. Ele estava péssimo. Aí ele foi, tomou os meus comprimidos que tinha para coluna, para dor de cabeça, para várias coisas. Tomou os comprimidos e mandou a foto para ela. Aí ela veio correndo, esmurrando o portão e socorreram ele. Levaram ele para casa da minha mãe. Ela levou. Aí ela me contou tudo isso. Eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo, gente. Foi só eu sair de casa. Aí liguei pra ele. Ele falou assim, mãe, eu não quero conversar. E ele tava com uma voz bem, sabe, chateado. James, eu preciso saber o que tá acontecendo. Ele falou, eu não quero falar. Quando você chegar, a gente conversa. Eu falei, mas eu tô angustiada, eu tô agoniada. E a minha irmã ali comigo, tentando saber o que era que tava acontecendo, e eu... Sabe, eu não sabia o que fazer. Eu falei, James, me fala o que tá acontecendo. Ele mandou áudio. Ele falou assim, me aconteceu assim, 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 mãe. Aí foi a hora que ele falou que ela começou a dançar, sentar no colo dos outros, dançar até o chão. Ele falou assim, e eu me senti como um lixo, mãe. Eu me senti um cachorro, sabe? Pegou um cachorro e falou, tira ele daqui. Aí eu tomei mesmo os remédios, desculpa, mãe. Eu falei, caramba, James, vai começar isso agora? Eu tô tranquilo, eu já refresquei minha cabeça. Faz um favor pra mim, mãe. Eu falei, fala. Pede pra ela me dar mais uma chance. Eu falei, não tô acreditando. Eu falei, James, vamos fazer assim? Coloca a tua cabeça no lugar, respira, pensa. Quando eu voltar, eu chamo ela e a gente conversa. Pode ser? Com equilíbrio, James. Recupera seu equilíbrio. Eu acho que eu não vou aguentar ficar longe dela. Eu falei, vai. Quer ver? Aí mandei um vídeo pra ele do meu primo. Meu primo tem 56 anos. E é um bebê. Não fala, não se mexe, todo atrofiado em cima de uma cama e com um sorrisão aqui, ó. Tudo que você fala pra ele, você faz assim pra ele tá rindo. Falei, ó, tá vendo isso daqui, James? Mostrei, sabe, a lesão na pele do meu primo por ficar deitado. Falei, tá vendo isso daqui? Ele é feliz, olha ele sorrindo. E você querendo fazer besteira, James? Para com isso, James. Você é um cara saudável, você não tem que passar por isso, não. Aí, ainda assim, na casa da minha mãe, ele se jogou da laje, tomou produto de limpeza. E tudo isso ele fazia em videochamada, pra ela ver. Ou seja, ele queria mostrar pra ela, ele queria chamar a atenção dela. Depois ele começou a se cortar, se arranhar, se furar, e ele mandava as fotos pra ela, mandava vídeo pra ela. Aí ela pegava e me ligava. Aí eu tava trabalhando, eu tinha que sair correndo onde eu tava, sabe? Era aquele tendel. Mas os últimos 20 dias, eu acho que foi o mais crucial. Foi triste porque eu lembro que eu estava trabalhando, aí me ligaram e falaram, tem como você voltar? Porque o James foi levado pro PS. Eu fui correndo pro pronto-socorro e eu cheguei lá, a cena que eu vi é de machucar qualquer ser humano, sabe? Eu vi meu filho com 20 anos de idade, que ele já tinha acabado de completar, todo amarrado numa maca e de fralda. Ele estava totalmente desnorteado, desorientado, não falava coisa com coisa. Aí eu cheguei assim, olhei, e naquele dia, ele naquela situação, aí eu cheguei perto dele e falei, James, por quê? Por que isso? Por que você está fazendo isso comigo? Ele falou, não é você, mãe, o problema não é você. Você é guerreira, mãe, você é trabalhadeira. Você fez tudo por nós, eu que não presto, eu sou um lixo. Eu não mereço você, eu não mereço ninguém. Eu sou um lixo, mãe, eu sou um lixo, me perdoa. Tá, mãe, me perdoa e eu também te perdoo por você não me amar. Eu falei, James, se eu não te amasse, eu tava aqui, você tem 20 anos. Eu ia deixar aqui. Falei, não, a hora que ele melhorar, ele vai embora. Aí eu saí do pronto, saí de perto dele, que
o médico queria conversar comigo e o médico disse que ele tinha sido dado a entrada lá desorientado, cheirando álcool. Então, ou seja, eu tinha medicado ele de manhã, ele foi e bebeu em cima. Tudo por causa de um psiquiatra distraído. Porque eu comecei a tratar ele no CAPS, né? Devido a essas crises de depressão, comecei a tratar ele no CAPS e era toda semana. Ele tinha acompanhamento. E o psiquiatra, na hora que nós estávamos na sala conversando com ele, falou assim: você faz uso de álcool ou algum tipo de droga? Ele falou: não. Ele falou: então não faça. Esses remédios que eu tô te dando aqui, ó, com álcool, pode dar reação, viu? Pode levar até a morte. No dia seguinte ele bebeu. Ele não era de beber. Aí o James passou a beber. Então o James fazia isso direto. Eu medicava ele de manhã, eu saía para trabalhar, ele saía pro bar. E ele não tomava uma cerveja. Era conhaque, era uísque. Ele acabou com o limite do cartão dele, ele acabou com bebida. Aí chegou no dia da última internação. A última internação, ele enfiou uma caneta no antebraço, mas enfiou assim, com força, sabe? Aí ele foi conduzido ao pronto-socorro. Não, nesse dia ele estava aqui em cima, na rua de casa, perto de casa. E o amigo dele viu ele naquela situação e me chamou. Eu fui buscar ele, meu irmão foi atrás. Aí meu irmão colocou ele na moto, trouxe até o portão de casa, eu pegar o carro para nós ir pronto-socorro. Ele estava com a caneta no braço, mas ele estava agindo estranho. Parecia que ele estava querendo chamar atenção, sabe? Que ele ficava, tipo, rosnando. Parecia que ele não estava neles. Falei: James, até quando vai essa palhaçada sua? Até quando? Você se fura, a gente corre pro pronto-socorro. Aí chegou lá no pronto-socorro, a gente tirou ele do carro e ele se jogou no chão. Só que na hora que ele foi cair, ele foi esperto. Ele não caiu com a mão assim pra caneta afundar, ele virou o braço. Aí minha cunhada viu que ele estava fazendo graça. Falou: olha, ele tá chamando atenção. O médico falou: ó, ele tá chamando atenção, porém uma hora ele pode perder a razão e acabar fazendo. Porque o que acontece? A pessoa fica repetindo isso dentro dela, uma hora ela se convence. E aí ele foi internado no dia 8. Quando foi no dia 9, eu estava trabalhando, me ligaram que ele estava de alta. Como eu estava a 3 horas de distância do pronto-socorro, eu pedi para eles não colocar meu filho na rua, porque eu ia dar um jeito. Ele falou assim: mas tem que ser logo, senhora, porque a gente vai usar o leito dele. Aí eu liguei, o filho mais velho foi lá buscar ele. Não deixa ele sair, fica com ele aqui e não deixa ele para lugar nenhum. Aí meu filho mais velho, muito boca aberta, deixou ele sair. Ele só não aprontou porque ele não quis. Ele foi na casa da amiga dele, parece que ele queria se despedir dela, sabe? Assim ela disse. Ele chegou lá, abraçou ela, falou para ela perdoar ele se ele tinha feito alguma coisa. Ela disse que não. Aí eu ficava ligando para ele: James, vem embora, James. Vem embora. Ele: calma. James, eu vou levantar 5 horas da manhã. Vem embora, James. Ele foi chegar em casa 2 horas da manhã, mas eu só dormi a hora que ele chegou. Aí ele chegou 2 horas do dia 9 pro dia 10. Nesse dia, eu falei para ele, tanto no pronto-socorro, quanto em casa. Eu falei para ele: James, eu não consigo fazer mais nada por você. Eu não consigo fazer mais nada. Tudo agora depende de você. Eu não consigo mais, eu não tô aguentando mais, eu não durmo, eu não como direito, eu não tenho vida. A partir de hoje, James, você não me pertence mais. Você pertence a Deus. Porque a partir de hoje, eu entrego você a Deus. Eu estou te entregando para Deus. Você tá entendendo, James? Se vira com ele. Só que assim, eu entreguei para Deus, mas não entreguei, né? Porque eu ficava ali cuidando. Aí, no dia 10 de dezembro de 2020. Ele acordou cedo, eu fui dar o remédio pra ele, começou a me ligar, toda hora me ligando, que já tinha feito isso, que já tinha feito aquilo, que já tinha dado água pro cachorro, que já tinha colocado ração pro cachorro. Mas como ele tava com a cabeça bagunçada, cada vez que ele me ligava eu atendia. Mesmo quando eu tava com um cliente, tirando a medida de uma cliente, o telefone tocava, eu via que era James, eu: só um minuto, senhora, e atendia. Tanto que no dia que isso aconteceu, ele me ligou 12 vezes, fora as mensagens de áudio, fora as discussões que a gente teve porque eu não deixei de sair de casa. Aí, como eu comecei a ficar angustiada, era umas 9 horas da manhã, ele falou assim: mãe, deixa eu descer lá na casa da pastora. Só que eu tinha certeza que ele não ia na casa da pastora. Na minha cabeça, ele ia na casa dela, da menina. Aí eu falei assim: Jennifer, faz o seguinte, quando eu chegar, você vai. Ele: mas que inferno! Você não deixa eu fazer nada. Quando eu chegar, você vai. Aí eu liguei pra minha filha, falei: Jennifer, sobe e fica com o James pra mim, porque eu tô preocupada com ele. Passaram a tarde toda, ela percebeu que ele estava angustiado e agoniado. Ele ficava olhando o tempo todo a tela do celular, só que a gente não sabia. Descobriu depois
Depois, o que ele via tanto na tela do celular era as fotos que ela estava mandando para ele. Beijando um, beijando o outro. Ela tinha combinado, nesse dia ia ter uma festa que ela ia levar ele. Ela mandou ele arrumar a roupa. Ele arrumou a roupa, que tinha que ser um terno preto. Quando ele arrumou a roupa, ela falou assim, deixa quieto. Não vai dar pra você ir não, vou ter que levar o meu ex no seu lugar. Uma pessoa dessa é normal? Se você visse como ele tratava ela, porque ele não tinha carro, ele chamava a Uber pra sair com ela, ele descia do carro, ele abria a porta do carro para ela. Às vezes ela falava assim, eu tô com vontade de comer chocolate. Ele saía daqui de casa, pegava um Uber, ia lá na casa dela levar chocolate. Ele tratava ela como uma rainha, sabe? Ele seria um ótimo marido para ela. Eu não tenho dúvida disso. Para ela e para qualquer mulher. Aí ele me ligou o dia todo. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu senti uma... Eu tava chorando desde cedo. Sabe quando você chora, chora, chora e não sabe por quê? Atendi cliente chorando. Uma Não sensação, tinha... né? Eu não Coisa de queria mãe, trabalhar né, naquele também. dia. E eu tinha uma ligação muito forte com o James. Porque eu não sei o que acontece, mas durante a minha vida toda com o James, eu sempre tive muito medo de perder ele. E é o mesmo medo que eu tenho de perder os outros dois, sabe? Mas era diferente. Parece que algo me avisava que ele não ia ser meu para sempre. Então, se ele atrasava para vir da escola, eu já entrava em pânico. Meu irmão mora aqui na frente, né? Aí meu irmão falava para mim, calma, você tá parecendo doida. Espera, deixa o moleque tá vindo, vai se ele tá com alguma namorada. Eu não interessa, se você tá com uma namorada, tem que me avisar. Então, assim, eu era bem surtada. E nesse dia eu chorei, chorei, chorei. Quando foi mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, eu tive um pressentimento. Eu costurando assim na minha máquina, de cabeça baixa, eu via como se ele estivesse correndo na plataforma do trem e se jogava na frente do trem. Peguei meu telefone e mandei mensagem pra minha filha. Eu falei, Jennifer, você tá em casa ainda com o James? Ela falou, não, mãe, eu acabei de sair. Meu Deus, eu tava 3 horas longe. Eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora eu passava a mão no meu coração, sabe? Ficava, meu Deus. Aí eu mandei mensagem à minha cunhada. Aí a minha cunhada até que enfim respondeu. Eu falei assim, Beth, você tá em casa? Ela falou, tô. Falei, Beth, o James tá aí? Ela falou, tá, mas ele vai sair. Eu falei, não, então não deixa ele sair. Ela, mas eu vou fazer o quê? Eu falei, tranca o portão e fala que eu não deixei ele sair. Quando eu chegar, eu me entendo com ele. Aí não demorou muito, ele me ligou. Você tá ficando louca? Falei, por quê? Porque você tá achando que eu sou presidiário? Você tá me mantendo em cárcere privado? Eu tenho 20 anos. Eu tenho direito de pra onde eu quiser. Falei, James, a hora que eu chegar, você sai. Eu vou com você onde você quer. Eu não vou com você pra lugar nenhum. Quem falou que eu quero ir com você? Eu quero sair. Eu quero sair, eu tenho direito de sair. Eu falei, James, só tô te pedindo isso. Tenha paciência. Daqui a pouco eu chego, você sai. Fica tranquilo. E ele falou, quer saber? Eu não quero mais falar com você hoje não, tá? Me esquece. Aí falei pra minha gerente, quero ir embora às 5 horas. Por favor. Antes das 5 até, me libera que eu não tô aguentando. Aí eu comecei a chorar tanto, eu falei, eu não tô bem, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Aí ela falou, tá bom, vai. Até porque tinham 3 horas de distância, né? Sim, eu tinha medo. Eu tinha medo dele pular o muro, ou dele ludibriar minha cunhada. Aí eu peguei, vim no caminho, quando eu cheguei próximo de casa, liguei pra ele, fala o que você quer. Pode falar, fala logo. Que eu tô com pressa. Falei, é que eu tô aqui comprando um lanche, você vai querer do quê? Sabe a criança quando acalma? Ele, tem do quê? Do que tem? Cheguei a casa, tava limpinha, ele fazia janta. Quando ele queria. Mas ele fazia uma comida quando ele queria, que olha, deixava qualquer mulher no chinelo. O dia que ele não tava afim, ele queimava o alho, o arroz ficava marrom, era do tempo dele. Picou um peito de frango, bem cubinhos assim. Sabe a paciência dele? Como se fosse fazer estrogonofe. Aí ele falou assim, mas você vai levar marmita amanhã? Eu não sei nem se eu vou trabalhar amanhã, James. Eu tô sentindo uma coisa tão ruim dentro de mim. É uma angústia tão grande que eu não sei o que eu tô sentindo. Eu chorei o dia inteiro hoje. E eu não sei o que tá acontecendo comigo, James. Eu tô mal. Eu tô com medo. Aí ele me abraçou e eu falei assim, eu não vou levar marmita, não. Não vou, eu não quero nada, eu não quero, eu quero que essa angústia saia de mim. Aí ele me abraçou e falou assim, ele me chamava de veinha. Fica calma, veinha. Não vai acontecer nada não, ó. A Sá tá bem, que ele chamava minha filha de Sá. Ah, tá bem, o Jonathan tá bem, o Luanzinho tá aqui, eu tô bem. Tá todo mundo bem, para com isso. Fica calma, não vai acontecer nada de ruim. Ele tava calmo. Tava calmo, mas na hora que eu cheguei, a gente se estressou, porque ele tava com a TV ligada no último volume. Ele tava assistindo um filme, falando com Deus. Eu só falei pra ele, abaixa um pouco o volume, James. Aí ele, quero mais assistir não. Bateu a mão na televisão.
quis mais. Depois ele ficou quieto no canto dele, a cama dele era aqui na sala, ele ficou na dele, eu sentei lá no meu quarto, como eu tava com muita dor na coluna, eu tenho problema de coluna, eu tomei 2 relaxantes muscular e eu tomei 2 Se Acalme, que é aquele remedinho natural pra se acalmar e não dormir. A angústia tava me dominando, sabe? Tava dando um desespero, e fora que fazia 15 dias que eu não dormia direito, porque eu ficava levantando toda hora pra ver ele na cama dele. Toda hora eu levantava. Aí eu sentei na minha cama e ele veio pra cá e eu vi que ele abriu a porta. Aí eu vim atrás. Falei, o que foi, James? Ele falou, nada! Nada, inferno, não tem nada. Eu só tô falando no telefone. E ele tava falando com uma pessoa que eu achei que fosse ela. Aí eu falei assim, James, para de se humilhar, você não merece isso. Aí ele ficou nervoso, mandou calar a boca e falou assim pra pessoa assim, depois eu te ligo, que nesse inferno dessa casa não dá pra conversar. Mas era algo que tinha chego no celular dele, que ele foi desabafar com essa pessoa em vez de desabafar comigo. Aí ele ficava andando pra lá e pra cá, eu falei assim, James, deita aqui comigo. Quando ele tava muito agoniado, ele deitava lá comigo com o Luan. O Luan dorme comigo. Aí ele empurrava o Luan pro meio e deitava com a gente. Nesse dia eu ofereci pra ele, eu falei assim, vem deitar aqui, James. Vem deitar, a gente vai conversando um pouco. Ele falou, não quero mais nada. Você tá muito agitado, vamos tomar seu remédio, vamos? Aí o psiquiatra falou que quando ele tivesse muito agitado, era pra dar 2 diazepam. Aí eu peguei, dei 2 diazepam pra ele e fiquei esperando ele dormir. Só que quem dormiu foi eu. Eu dormi sentada. Porque você tinha tomado os remedinhos antes. Eu acho que o relaxante muscular me deixou sonolenta. E o cansaço, né? Fazia 15 dias que eu não dormia. Eu acordei assustada, porque a luz da casa estava acesa. Ele sabia que se ele acendesse a luz, ele me acordava. Ele sabia que se ele abrisse a porta, ele me acordava. Por isso que eu falo que o meu filho não se matou. Foi mais uma arte dele. Se ele tivesse esse plano, ele gostava de causar, sabe? O James, ele gostava de impactar. Ele ia desbloquear o celular. O celular dele tinha senha facial, numérica e digital. Levantei, olhei na cama dele, ele não tava. As luzes tudo acesa, era 3 horas da manhã. Olhei no WhatsApp dele, o visto por último, 11h53. Falei, meu Deus, aonde esse menino foi uma hora dessa? Fui correndo no baú, que eu cheguei a fazer um baú de madeira para guardar tudo que pudesse machucar ele, sabe? Gilete, caneta, lápis, faca, tudo, tesoura, tudo. Remédios. Aí eu fui no baú, tava tudo lá, inclusive a chave do portão. Falei, ele não saiu. Aí comecei a ligar para ele. E o telefone começou a tocar no quintal. Falei, graças a Deus. Graças a Deus ele tá aqui. Ele deve ter ido falar no telefone, no celular, no quintal e pegou no sono. E o meu terreno é grande, sabe, Renato? Umas pedronas, inclusive tinha uma das pedronas que ele gostava de sentar lá para poder compor, que ele compunha música também. Aí eu peguei e fui procurando ele. Fui até o fundo do quintal, não tava. Aí fui ligando. Aí quando eu subi um barranquinho assim, fiquei mais ou menos meio metro longe dele. Aí que eu vi ele em pé. Falei, menino, você quer me matar do coração? Vem deitar que eu preciso trabalhar amanhã cedo. Eu preciso ir trabalhar. Vem, James. Não vai me ouvir porque tá com fone no ouvido, né, James? Ele tava com fone no ouvido e celular no bolso. A última chamada era pra ela. Aí eu peguei e falei pra ele tirar o fone pra falar comigo. Ele não tirou. Eu bati assim na mãozinha dele, o braço dele balangou. Aí eu olhei pra cima e vi a corda balançando. Eu acho que ele deve ter colocado no pescoço para fazer a chamada de vídeo para ela e talvez deve ter tido algum mal súbito, alguma coisa ali, porque não tinha indícios de suicídio ali. Aí eu corri de frente para ele, nem para tirar ele dali. Só que ele era mais alto que eu. Pensa num negão forte. Eu fui correndo, dei a volta nele assim, dei a volta por ele. Fiquei de frente para ele assim, tentei erguer ele por baixo dos braços. Foi quando o rosto dele tocou no meu. E ele não tava frio. Ele tava gelado. Como uma pedra de gelo, sabe? Mas ainda assim eu tinha esperança. Eu balançava ele assim, batia no rosto dele e falava, James, faz isso comigo não, James. Não faz isso comigo não. Como ele tava em pé, aí eu subi, minhas pernas, eu fiquei sem força nas pernas, mas eu fui me arrastando, subi, bati na janela do meu irmão. Meu irmão saiu,
Aí eu falei assim, irmão, eu acho que o James fez uma besteira, me ajuda. Me ajuda. Aí meu irmão não deixou eu descer mais. Meu irmão falou, fica aqui, irmã, fica aqui. Aí minha cunhada desceu e já voltou chorando. Ô, Leia, infelizmente, eu falei, não, chama a polícia, chama o bombeiro. Eles conseguem reanimar, eles conseguem. Aí chamaram o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro desceu lá comigo e olhou pra mim e falou assim, mãe, não tem mais o que fazer. Já faz algumas horas que ele entrou em óbito. Aí eu falei que não, e eu começava a falar com ele. O bombeiro falou assim, mãe, não adianta você falar nada, ele não vai escutar. Aí eu nem lembro, acho que foi o corpo de bombeiro que tirou o celular dele e me deu, que eu coloquei no painel do meu irmão lá e eu não, sabe? Ali começa aquela fase ruim, né? De avisar as pessoas, Uhum. de ter cautela, porque o que eu queria era dar um grito, sabe? Eu queria dar um rugido, sabe? Um leão desesperado. Mas eu não podia, porque eu tinha que poupar a minha mãe e a minha irmã cardíaca. O resto é tudo assim muito triste, sabe? Tudo muito triste. Se eu pudesse, eu não teria feito o velório se eu pudesse escolher, porque ele, no momento que ele subiu para aquele lugar, ele ligou para todas as pessoas da igreja. E todos eles tinham meu telefone por causa já desse meu excesso de cuidado com ele. Né? Uhum. Eu ligava para o João. João, o James está com você? Não tá, não. Ele está com o Zé. Me dá o telefone do Zé. Zé, o James está com você? Não tá, não. Ele tá com o Pedro. E assim, todos na igreja tinham meu número. Uhum. E ele pediu ajuda. Ele pediu para as pessoas que ele achava que era amigo dele Uhum. um abraço. E falou, gente, eu não tô bem. Eu preciso de um abraço. Alguém pode me dar um abraço? Mandar ele Uhum. dormir. Mandar ele dormir, que o mal dele era sono. Eu cheguei a postar, eu fiz uma montagem Uhum. com os pedidos de socorro dele, com os áudios, e postei no Facebook dele. Pra aqui, Uhum. ó. A igreja que ele tanto amava, o que que fez com Uhum. ele? Como é que você chegou nessas mensagens? Você conseguiu desbloquear o telefone? Porque a polícia falou que se fosse eles desbloquear, fica na gaveta e eles esquecem. Então eu tive que ir por conta própria. A senha de um dos Facebook dele era meu nome. E por esse Facebook, minha sobrinha conseguiu desbloquear. Minha sobrinha é inteligente, eu não sei nada. Hum. Mal sei atender ligação. E ela conseguiu. Foi a pior coisa que eu fiz, porque eu escutei os áudios dele, aí todos nós ouvimos pedido dele de ajuda, as Para os fotos amigos. para os Para amigos os... da igreja. Amigo que ele chamava de pai, amiga que ele chamava de irmã. Essa fulana que ele foi apaixonado por ela no passado, que era a melhor amiga dele e amiga minha. Tinha meu número. Teve uma que ela conversou com ele por 5 minutos. E a gente ficou se perguntando o que eles falaram por 5 minutos. Eu fui na delegacia para ver se dava para quebrar o sigilo, porque a morte dele ficou sendo suspeita. Eu não consegui. Eu juro para você, Renato, o que eu vou te falar agora, eu juro para você que eu tô sendo verdadeira e transparente. Para você ver o tamanho da minha ligação com o James. Eu pedi para Deus, falei, Deus, eu preciso saber o que ele conversou com essa menina, que é uma amiga, uma das amigas dele. Suposta amiga, né? Hum? Quando Deus me mostrou em sonho, eu liguei para ela. Liguei para ela, falei, oi, tudo bem? Ela, tudo. E você, como é que você tá? Falei, eu tô mal, né? Eu tô mal. Como que você pergunta como que eu tô? Ela falou, ai, posso te ajudar em alguma coisa? Falei, não. Eu só quero saber por que que você, quando o James te falou que estava pretendendo fazer, você deu apoio para ele. Ela falou, não. Eu falei, olha, para ela não desmentir, falei, eu quebrei o sigilo do telefone do James. A polícia quebrou o sigilo. Então eu tenho acesso a todas as conversas, inclusive a sua com ele. Quando ele te ligou, que ele falou que ele pretendia fazer, você falou para ele. Quando chegar lá em cima, fala de mim para Deus. Aí, sabe o que ela fez? Ai, me perdoa, me perdoa. Ou seja, confirmou o que eu vi em sonho. Eles foram muito desumanos com meu filho. Sabe por quê? Porque meu filho parava a vida dele para ajudar eles. Meu filho carregou eles nas costas. E se eu soubesse
que eles tinham feito isso com ele, eu jamais deixava eles entrar no velório do meu filho. Jamais. Eu não estou responsabilizando eles. E como é que foi para você no seu trabalho depois disso? Foi bem triste, porque na segunda semana que eu ia fechar a semana inteirinha, aconteceu isso na quinta, na madrugada de quinta. Então eu teria que trabalhar na sexta, para fechar a semana. Mas você não foi, claro. Como aconteceu isso, de manhã minha filha ligou para minha gerente, falou o que tinha acontecido, e automaticamente ela avisou o meu patrão, que ele está no Japão. A loja dele é aqui, ele deixa o pessoal cuidando e fica lá no Japão. Ele pegou, mandou uma mensagem fofa para mim: olha, Leia, eu sinto muito, eu não consigo nem imaginar o tamanho da sua dor, mas eu quero que você saiba que você pode contar com a gente, porque deve fique afastada o tempo que você precisar, se recomponha, o seu emprego está aqui, está garantido. Uma semana depois, ele me ligou, me dispensando. Ele mandou uma mensagem para mim: posso te ligar? Aí ele me ligou, aí ele falou assim: Leia, eu vou ser bem objetivo. Olha, eu tô te desligando da loja. Falei: oi? É isso daí, eu tô te desligando da loja. Falei: mas por um tempo... Eu estou te desligando da loja. Tô te mandando embora, Leia. Eu não tenho vínculo com você, então eu tô dispensando seus serviços. Ficou claro? Falei: você sabe o que aconteceu? Ele: sim. Falei: você sabe como aconteceu? Sim. Eu falei: e pessoas nascem e morrem todos os dias. O seu filho não é o único. Você tem que aprender a conviver com isso. Na minha loja, pessoas são números. Se você não acrescenta, você tá fora. Eu fiquei sem ação. Porque perder um filho, o Renato, é você perder os 2 braços e as 2 pernas e alguém te jogar dentro do rio e você ter que continuar vivo. Você é literalmente mutilada. Só que a mutilação é na alma. E ele fez isso comigo. E eu não ia mexer com isso, não ia falar nada, mas a minha irmã também é sangue quente. Aí liguei para algumas colegas de trabalho para ver se poderiam ser testemunha minha. Não, as que odiavam ele. Eu tenho tudo guardado, porque eu sou uma pessoa que eu sou inteligente. Eu não apago as provas do crime. Aí fui perguntar pro advogado, o advogado falou assim: sem testemunha é complicado, né? Se você tivesse pelo menos alguma conversa no WhatsApp. Falei: conversa de WhatsApp? Abriu o WhatsApp, ele foi lendo e falou: rapaz, esse processo tá ganho. Ganhei, tá ganho, não recebi ainda, mas tá ganho. Como é que você vê essa situação toda do James? O que você acha que pode ter passado na cabecinha dele? O James, ele era um menino muito influenciável. Ele não tinha maldade. Foi colocado na cabecinha dele que eu queria o mal. Porque eu nunca pedi pro James nada além do que um pai e uma mãe pedem. Talvez isso já fazia parte do transtorno do James. Ele me via como inimiga. Tinha dias que nós não conversávamos dentro de casa. Quer dizer, a relação dele com você era totalmente diferente de você com os outros filhos. Não, na verdade, olha, eu vou ser sincera, Renato, porque desde pequenininha minha mãe ela treinou a gente para ser dona de casa e mãe. Porque antigamente os pais não faziam os filhos estudar, né, para ser alguém, não, vai treinar para ser costureira, alguma coisa no ramo do lar. Tanto que eu sou uma ótima dona de casa, sou costureira, né, é minha profissão. Só que pensa numa pessoa que sempre sonhou em ser mãe, desde os meus 10 anos, porque eu tinha um lar conturbado, um pai alcoólatra que chegava da rua, às vezes quebrando tudo dentro de casa. Nos meus sonhos, eu não via marido no meu futuro, eu via filhos. Para minha casa ser uma casa organizada, para minha casa ter paz. Eu imaginava eu e meus filhos jantando na mesa. Né? Era bem o que eu queria. Só que o meus filhos é complicado de lidar. Eles me manipulam. Eu estou trabalhando isso com a minha psicóloga, que ela falou que ninguém faz nada com a gente se a gente não permitir, né? Ainda mais agora com a morte do James. Às vezes eles chegam ao ponto de falar para mim: então tá bom. Então eu vou lá fora me enforcar, aí você fica feliz. Faz aquela tortura emocional, sabe? Eu acho que por causa de eu ter me separado muito cedo, eu quis suprir a parte do pai, então eu acabava deixando passar algumas coisas. Eles não têm um pingo de respeito por mim. Se eu tivesse cortado antes, né? Se na fase infantil eu tivesse cortado. Não, eu deixei porque eu tinha dó. O pai deles era assim, era carinhoso comigo. Mas as crianças chegavam perto, ele: sai daqui, sabe, padrasto?
Uhum. Então era assim, então eu tinha dó dos meus filhos. Então foi onde eles foram me dominando. Eu nem sei se eles percebem que eles fazem isso, porque às vezes eles falam umas coisas assim que não tem muito a ver, não. Eu acho que é a maneira que eles me veem, né? O que você gostaria de falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo, essa sua história? Ai, o que eu queria falar é para as pessoas amar mais, abraçar mais, se declarar mais, porque a gente nunca sabe quando é o último abraço, o último beijo, falar o que sente. Porque o James foi embora, talvez, possivelmente, achando que eu não amava ele. E eu tanto amo, que eu não consegui me refazer ainda. É muita ajuda psicológica, emocional e medicação para eu sair da cama. Daria qualquer coisa para ter ele aqui de novo. Daria a minha vida pela dele.